Olha só, e aí? Na nossa aula de hoje nós vamos começar a falar sobre os circuitos elétricos. Então, agora a gente já sabe o que é um resistor, agora a gente já sabe as duas leis de Ohm, agora a gente já sabe o que é potência, o que é tensão e o que é corrente. Então, podemos começar com a associação de resistores com os circuitos elétricos. Os circuitos elétricos, eles são divididos em três tipos, vai? Os circuitos onde as resistências estão em série, o circuito onde as resistências estão em paralelo e o circuito misto. Mas, sabendo os dois, a gente já consegue estabelecer o que é um circuito misto. A primeira parte importante para a gente é você identificar o que é um circuito em série e o que é um circuito em paralelo. Então vamos lá, o que é um circuito elétrico? É quando você tem uma diferença de potencial, tá vendo? Ó? E eu ligo os dois polos dessa diferença de potencial. Então aqui eu tenho uma bateria, eu tenho uma pilha, um gerador, tá? Vou ligar um polo ao outro e imediatamente nós temos corrente elétrica. Se você prestar bastante atenção, a corrente elétrica é a representação do movimento das cargas, o fluxo ordenado de cargas elétricas no condutor. Se você reparar bem, olha que interessante. Aqui vai, então, surgir uma corrente. A primeira parte importante é onde surge a corrente? No fio, em todo o fio. Tá? Então ela não nasce aqui e morre aqui. Não, não, não. A partir do momento que a gente tem uma diferença de potencial, aqui eu tenho um campo elétrico, tá certo? Esse campo elétrico faz com que as cargas, os elétrons livres, se movimentem. Então, essa corrente ela não surge antes dessa, por exemplo. As duas surgem ao mesmo tempo. Então aqui eu tenho I, aqui eu tenho I e aqui eu tenho I. Ah, legal, Virgílio. Então eu percebi que não teve divisão. Exato. Em compensação, olha aí em paralelo. Então em paralelo a gente tem aqui então o I. Opa, e aqui também. Só que aqui nós temos algo que vai ser bastante importante para a gente lá na frente, que é a presença de um nó ou nodo. O nó ou nodo é um ponto de divisão de corrente. Então a corrente ela está aqui, o que vai acontecer? Ela vai se dividir. E, obviamente, ela vai preferir a menor resistência. Então, quanto menor a resistência, maior vai ser a corrente. Lembra que resistência é justamente a dificuldade, né, da corrente elétrica, do movimento das cargas elétricas do condutor. Então, aqui eu tenho I. Ah, então nesse cara a gente vai ter I1 e aqui I2 e aqui I3. Uma outra coisa importante da gente saber é que uma vez que esse potencial está aqui, olha, se aqui não tem resistência, aqui está o potencial, tá vendo? Ó, aqui está o potencial. Tá? Então, nesse caso aqui, é muito interessante, porque a corrente ela vai ser dividida proporcionalmente às resistências, mas obedecendo que cada resistor está ligado à mesma diferença de potencial. Aqui não, ó. Aqui não. Aqui o potencial negativo está aqui, o potencial positivo está aqui. Pô, mas aqui eu tenho um outro positivo. Aqui eu tenho negativo e um outro positivo. Aqui eu tenho negativo e um outro positivo. Então,
Para que serve a associação em série? Principalmente para divisão de tensão. Então imagina que eu tenha uma lâmpada que funcione em 110 volts, mas eu preciso ligar ela numa tomada 220. É evidente que você deve pensar na sua cabeça, vai queimar, tá certo? Bom, o que eu posso fazer para não queimar? Eu posso associar um resistor para consumir metade dessa tensão. Bom, é para isso, basicamente, que serve a associação em série, tá? Então aqui, olha, presta atenção, ó. Aqui, então, traz, ó, aqui. A gente vai ter I vezes R1. Então aqui eu tenho U1. Aqui nós temos I vezes R2, que dá U2. E aqui? Aqui nós temos I vezes R3, que dá U3. Então, olha, U1 mais U2 mais U3 vai dar o U, que a gente conhece. Vamos montar aqui, ó. U, então é igual a U1 mais U2 mais U3. Vamos melhorar? Vamos. U, que vai ser... Então, vamos lá. O que a gente vai encontrar aqui na associação em série? Uma resistência que substitua todas essas. A gente chama isso de resistência equivalente. Então aqui eu vou ter, ó, uma resistência vezes o I, que é igual a R1 vezes I, mais R2 vezes I, mais R3 vezes I. Virgílio, então essa resistência que você deu o nome de equivalente vezes o I é igual a R1 mais R2 mais R3 vezes I. Perfeito. Perfeito. Bom, se nós temos I de um lado e I do outro, ó, vamos lá, ó. Tchau, tchau. Então a gente tem que a resistência equivalente, para esse caso, vai ser R1 mais R2. Vigile para outros casos. Se fosse 4 mais R4. Fosse 12 mais R12. Fosse 21, 21. Então a resistência equivalente nos resistores em série é somente a soma. Perfeito. Mas, então é muito fácil? Não. Porque não é isso necessariamente que eu quero. Tá bom? Então eu posso querer outras coisas. Importante da associação em série: divisão de tensão, e a corrente em cada resistor é a mesma. Tá bom? E não tem a presença de nodo ou nós. Na associação em paralelo, vem para cá. Agora o que eu disse para vocês é o seguinte: aqui estabelece-se a diferença de potencial. Isso quer dizer que esse resistor aqui, ó, ele está ligado a U. Esse resistor aqui está ligado a U. Esse resistor aqui está ligado a U. Virgílio, então agora muda, porque agora é o I que divide. Perfeito. Então aqui a gente vai ter que o I total é I1 mais I2 mais I3. Bom, mas o I é U sobre R. Perfeito. U sobre R vai ser igual a U sobre R1 mais U sobre R2 mais U sobre R3.
Podemos colocar o U em evidência? Sim, senhores. Então, U sobre R, que eu vou chamar de equivalente, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 vezes U. Certo? Bom, U de um lado, U do outro. Tchau. Virgílio, então 1 sobre R equivalente, nesse caso vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Perfeito. Perfeito. Tá? Então é igual. Não, não é. Porque aqui eu tenho um inverso, ó. É a soma dos inversos, tá bom? Então, Virgílio, se você tiver N resistores, aí você vai fazer 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre Rn. Olha só. Então, o que é importante da associação em paralelo? Vamos lá? Aqui, a divisão de corrente e a DDP é a mesma. Então, você vai ver ao longo do nosso curso que essa é a associação residencial. Então, todas as nossas tomadas em casa, todas as lâmpadas, elas estão ligadas em paralelo. E guarda uma coisa na sua cabeça agora. Se nem que você tenha que voltar ao vídeo, você vai ter que memorizar isso na sua cabeça, por favor. Imagina que isso aqui são 3 lâmpadas acesas. Se eu queimar R3, R1 e R2 vão brilhar mais? Resposta não. Então você põe isso na sua cabeça. Então tem 3 lâmpadas, R1, R2 e R3. As 3 estão acesas. Se eu desligar R3, se eu queimar R3, R2 e R1 brilham mais? Resposta não. E a gente vai ver isso já já. Bom, tem como simplificar isso? Tem uma maneira bem legal. Quer ver? Vem. Tem 2 situações interessantes. Primeiro, você faz com 2 resistores, 2 de cada vez, tá bom? Para fazer com 2 resistores, você teria essa equaçãozinha aqui, ó. 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. R equivalente. Essa conta você já fez lá na ótica, lá na equação de Gauss. Você tinha 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Você podia modificar essa equação. Você podia fazer assim, ó. 1 sobre o R equivalente, aí o mínimo de R1 e R2 é R1 vezes R2. Dividido por R1, R2. Dividido por R2, R1. Eu vou colocar aqui então, Virgílio, vou elevar a menos 1. Perfeito. Se você elevar a menos 1, faz isso aqui com a equação, e aí você tem que o R equivalente fica R1 vezes R2, R1 mais R2. Lembra lá no P e P'? Fica foco, distância focal, P vezes P', P mais P', uma outra equaçãozinha, tá? É a mesma equação de Gauss, só que escrita de forma diferente. Ou seja, a resistência equivalente pode ser calculado através do produto sobre a soma.
tá bom? E se você tiver N resistores iguais, aí você comemora, tá? Se tiver N resistores iguais. Virgílio, posso chamar o N do que eu quiser? Pode, 4, por exemplo, tá? Então vai ficar assim, ó. 1 sobre R equivalente. Imagina assim, ó, vou fazer 4 resistores iguais a R. 1 sobre R, 1 sobre R, 1 sobre R, 1 sobre R. Ah, Sor, mas isso aí eu sei fazer fácil. É 4 sobre R. Perfeito. Então, 1 sobre o R equivalente vai ser 4 sobre R. Ah, Virgílio, então é só inverter de novo. E aí o R equivalente vai ser R sobre 4. Agora eu preciso que você pense comigo. E se fosse 8 resistores? R sobre 8. E se fosse 12? R sobre 12. Senhor, e se fosse 149? R sobre 149. Não importa. Então quer dizer que daqui, se eu tiver N resistores iguais, a resistência equivalente vai ser R sobre o número de resistores. Beleza? Então nessa primeira parte desta aula deste assunto, a gente aprendeu quais são as principais características e a gente aprendeu como calcular a resistência equivalente. Assim como na maior parte das nossas aulas, vamos fazer 2 exercíciozinhos bem legais. Vamos lá! Essa primeira questão, ela vai aparecer aí e fala o seguinte: uma estudante quer utilizar uma lâmpada dessas de lanterna de pilhas e dispõe de uma bateria de 12 volts. Então presta atenção, ó. 12 volts é a bateria. A especificação da lâmpada indica que a tensão de operação é 4,5 volts. Ah, então o U da lâmpada deve ser 4,5 volts. Já percebeu que se ligar direto queima? Bom, e vamos lá. E a potência elétrica utilizada durante a operação? A potência da lâmpada, 2,25 watts. Para que a lâmpada possa ser ligada à bateria, será preciso colocar uma resistência elétrica. Então eu quero saber quanto vale isso. Eu quero saber quanto vale isso para a lâmpada poder funcionar normalmente. Bom, vamos lá então, vamos fazer isso aí, porque nem é tão complicado. Vamos olhar para a lâmpada. Então olha só para a lâmpada. Se você olhar para a lâmpada, você vai perceber que dá para a gente utilizar π, né? I vezes U. Ah, Virgílio, então o P eu tenho, o U eu tenho, né? Então a gente tem, ó, 2,25 é I vezes 4,5. Então o I vale 2,25 sobre 4,5, que dá meio ampere. Bom, olha o que significa. Significa que aqui nós temos meio ampere. Não está em série? Tá sim, professor. Então aqui, meio ampere. Ô Virgílio, e qual é a DDP na resistência? Pensa comigo. Vamos para a resistência, ó. Vamos para o resistor. Ó, fazendo o resistor, você vai ter U é igual a R vezes I. Quanto vale o U do resistor? Ah, vale 12, que é o total, menos 4,5 que foi para a lâmpada, que é igual a R vezes meio. Ah, então 12 menos 4,5 dá 7,5, que é igual a meio R. Então o R é o número que multiplicado por meio dá 7,5, que é 15.
15 ohms. Certinho? Vamos para a próxima? O exercício 2, ele aparece aí para você e diz o seguinte: muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio de um toque. Qual é a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então, olha só, aqui a gente tem os pontos A e B. Tá vendo? Vamos imaginar, e aqui, claro, né? Então, ó, aqui nós temos uma bateria, uma força eletromotriz. Então aqui temos uma corrente, olha só. E essa corrente, ela vai enxergar aqui um nó, tá vendo? Então aqui nós vamos ter I1 e aqui I2. Mas o exercício fala o seguinte, fala que eu vou pegar esse cara e vou encostar aqui, ó. Então eu vou pegar o ponto A e vou encostar nesse sujeito. Quando eu encosto, então, ó, quando eu conecto isso aqui, conectei, então do ponto A para o ponto B, tá vendo? Ó? Então essa diferença de potencial não interessa, porque aqui a gente tem um negativo. Fala, Virgílio, mas aqui não é zero, por mais que fosse. Então é como se esse sujeito aqui, ó, deixasse de existir. É assim que o celular identifica que você está tocando aquele ponto. Ah, Virgílio, então olha só, aqui a gente tem uma associação mista, é isso? Perfeito. Então aqui você tem uma associação mista, onde você tem 4 e 4 em paralelo, com esses dois em paralelo e esses em paralelo com o 4 que está em série. Então a grande sacada, de repente, é você perceber que o circuito fica assim, ó. Se você perceber que o circuito fica assim, aí a coisa fica fácil. Por quê? Porque aí basta você lembrar que esses dois sujeitos aqui, eles estão em paralelo. Virgílio, dá para fazer de todas as formas? Dá. Quer ver? Vamos fazer bem rapidinho, ó. A primeira forma. R é igual a 4 vezes 4 dividido por 4 mais 4. Produto sobre soma. Então vai dar 16 sobre 8, que vai dar 2. Aqui também pode ser R sobre N, equivalente. O R vale 4 e o N vale 2, que é o número de resistores. Deu 2. Mas também pode ser 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. Bom, isso vai dar 2 sobre 4. E aí, inverteu. R equivalente vai dar 4 sobre 2, que é 2. Pronto, então você pode fazer de qualquer forma, tá certo? Achou então que a resistência equivalente aqui vale 2 kΩ. Esses 2 kΩ estão em série com 4. Então a resistência equivalente do circuito todo vai ser 2 kΩ mais 4 kΩ. E isso vai dar 6 kΩ. Bom, Virgílio, todos os exercícios são assim? Não. Tem exercícios um pouco mais difíceis, tem exercícios até um pouco mais fáceis, e a gente vai fazendo ao longo do nosso curso. Por hoje é só. Até já!